Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme combinado, a gente vai conversar hoje um pouquinho a respeito de como que eu gostaria que fosse feito esse artigo científico que vai ser objeto da avaliação na nossa matéria de Direito de Família. Bom, primeira coisa, né, vocês vão ver lá na plataforma EAD de vocês que eu mandei um exemplo de artigo, né, um artigo na área de docência e metodologia, mas isso não é relevante, né, não é o conteúdo que me importa. O que eu quero é que vocês verifiquem a forma que precisa ter esse artigo científico. Outra coisa que vocês precisam averiguar é que no site da Unifev tem lá um PDF com as normas da ABNT. Então esse artigo ele tem que estar de acordo com as normas ABNT previstas lá nesse PDF que a Unifev disponibiliza no seu site. E aí quando a gente fala de um artigo científico, a gente tem que ter em mente que para a gente fazer esse artigo, a gente precisa de um problema de pesquisa, né? Então, além do tema de pesquisa, que a gente pode dizer que é o assunto geral de que o artigo vai se tratar, nós precisamos de um problema. Esse problema de pesquisa é justamente a pergunta que o seu artigo quer responder. E aí vamos supor, então, vou tentar aqui fazer com exemplos para ficar um pouquinho mais claro, mas vamos tentar pensar um exemplo de artigo. Então vamos supor que agora, né, em meio à pandemia, eu me interesse pelas mudanças que a pandemia e os regramentos que vieram com ela fizeram, por exemplo, na possibilidade de despejo de locatários. Então esse é meu tema. Eu quero falar da relação de locação e a pandemia do coronavírus. Ok, qual vai ser meu problema de pesquisa? Bom, um dos meus problemas de pesquisa pode ser, né, bem simplificando aqui, mas poderia ser quais as mudanças foram feitas em relação ao despejo na pandemia do coronavírus. E aí, obviamente, que a partir desse problema, eu já sei que o meu objetivo vai ser, então, descrever quais foram as mudanças efetuadas. Um outro problema de pesquisa poderia ser as mudanças efetuadas pelo legislador no momento da pandemia em relação às relações locatícias é eficaz? Também seria aí um outro problema. Enfim, nós temos que pensar então uma pergunta que seu artigo vai responder. E essa pergunta vai ser então o problema de pesquisa, ok? Então nós temos já tema, problema. O que mais que a gente precisa para fazer esse artigo científico? De uma justificativa, né, do porquê eu escolhi o tema. Então, por que eu escolhi o tema das relações locatícias agora no coronavírus? Porque eu estou observando na prática o aumento desenfreado, né, de não pagamento de aluguéis por conta do coronavírus, né, e essa impossibilidade de despejo está ocasionando algumas dificuldades para os credores, que estão com muito mais difícil agora de receber os valores devidos, enfim, etc, etc, etc. A gente poderia aí se alongar em relação a essa justificativa. Após a justificativa, nós precisamos, então, determinar um objetivo. Qual que vai ser esse objetivo da pesquisa? Bom, o objetivo ele tem que estar relacionado diretamente, né? Então, seu objetivo geral, ele vai estar relacionado diretamente com o seu problema. Então, se o meu problema de pesquisa é dizer quais são as mudanças, né? Então, a minha pergunta era lá, quais as mudanças ocasionadas às relações locatícias na pandemia do coronavírus no Brasil? Bom, se esse é meu problema, se essa é a minha pergunta, o meu objetivo nada mais é do que descrever as mudanças que foram então realizadas no meio dessa pandemia em relação aos contratos de locação, ok? Então, eu vou trazer em forma de verbo, né, em forma de ação, o meu objetivo do que era o meu problema inicial. Beleza. Além do objetivo geral, nós precisamos determinar os objetivos específicos em relação a esse artigo científico. E o que são esses objetivos específicos? Vai ser o plano do seu artigo, né? Eu ia falar da monografia, mas é um plano do seu artigo, né? Todos esses conceitos que eu estou trazendo para vocês também se aplicam para a monografia, para o TCC final de vocês.
Então, os objetivos específicos serão os tópicos em que eu irei tratar a respeito do tema. Então, olha lá. Se vocês forem lá no artigo que eu deixei para vocês, o título do artigo é o seguinte: a metodologia da pesquisa nos cursos de Direito, uma análise crítica. Ok, esse é o título do artigo. E a gente começa o artigo propriamente dito na introdução. Todo artigo precisa ter introdução, precisa ter conclusão, o título anterior, né, o resumo e as referências bibliográficas ao final. Todo artigo vai ter isso. Ok. O que vem após a introdução, olha lá, tá até aqui, ó, como número 1, metodologia de pesquisa no ensino superior. Esses tópicos daqui por diante são os tópicos do desenvolvimento do artigo de vocês. E eles que vão se relacionar com o que a gente chama de objetivos específicos. Então, por exemplo, se eu vou tratar das relações locatícias no meio da pandemia, eu preciso ter um tópico explicando como eram as relações locatícias antes da pandemia e como estão as relações locatícias depois. Então, ao menos esses 2 tópicos são obrigatórios naquele meu artigo. Então, eu vou ter introdução, tópico 1, como eram as relações anteriores, tópico 2, como ficou as relações locatícias agora, e 3, conclusão, né? O final não precisa nem numerar, mas eu acredito que deu para ficar claro. Tudo bem? Então, esses são os objetivos específicos. Então, se eu vou analisar a relação locatícia, o meu primeiro objetivo específico é analisar como era antes do coronavírus. O segundo objetivo específico vai ser analisar como ficou após a pandemia do coronavírus. E aí eu trago a conclusão, que é a parte em que eu posso, então, sintetizar aqueles pontos que são mais relevantes da minha pesquisa e trazer qual que é a minha solução ali, né, para aquele meu problema, para aquela minha pergunta que foi feita anteriormente. E aí, para finalizar, nós temos, então, as referências, que são os livros, que são as decisões judiciais, as leis que foram utilizadas para formar, então, esse meu arcabouço teórico para poder, então, fazer aquele artigo. Tudo bem, pessoal? Então, o que eu quero que fique claro para vocês, vamos lá. O artigo vai ter que ter um título, vai ter que ter um resumo. Nesse resumo, o que a gente precisa trazer? A gente precisa trazer o tema, o problema, a metodologia, que em sua maioria a gente vai utilizar por enquanto, né, a pesquisa bibliográfica, no máximo uma pesquisa de jurisprudência. Obviamente que se alguém quiser fazer alguma coisa, alguma metodologia diferente, fique à vontade para conversar comigo, que depois eu dou algumas orientações a respeito de outras metodologias existentes. Bom, então vamos lá, a gente precisa, já até me perdi, né? Tema, problema, metodologia de pesquisa, os objetivos e a conclusão. Então isso tudo vem de forma bem sucinta no resumo. O resumo é o que vai fazer uma síntese de todo o seu artigo, assim como também tem que trazer nesse resumo as palavras-chave, né? Aqui no artigo que eu deixei para vocês, ele tem também o resumo em língua inglesa, mas não há necessidade, tá bom, pessoal? Então eu não vou contabilizar essa necessidade do resumo em língua inglesa, mas vocês vão ver que para a monografia de vocês precisa ter sim o resumo em língua inglesa, tudo bem? E aí logo depois desse resumo já aparece então a introdução. O que é necessário trazer na introdução? Um pouquinho mais bem desenvolvido, eu tenho que trazer de novo o tema, o problema, a justificativa de escolha daquele tema, e eu preciso trazer os objetivos geral, os objetivos específicos, só que agora os objetivos específicos serão tidos como os capítulos, né? Então, você vai falar que no tópico 1 você irá tratar a respeito de tal tema, no tópico 2 a respeito de outro tema, etc, etc. Depois disso vem o desenvolvimento, que aí vai depender do tema que você irá tratar, né? Mas lembrando que o desenvolvimento tem que estar atrelado aos objetivos específicos do seu trabalho. E por final vai vir então a conclusão, em que você pode inclusive dar a sua opinião e trazer os pontos mais relevantes do desenvolvimento do seu trabalho. Sem se esquecer, obviamente, que no fim de tudo,
nós precisamos ter as referências bibliográficas. Ok, pessoal? Então, nessa próxima aula, a gente vai discutir um pouquinho mais a respeito desse artigo científico. Tragam suas dúvidas, de preferência, se já tiverem temas, tragam os temas para a gente poder conversar como que vai ser montado todo esse artigo até lá no finalzinho, quando a gente vai ter a entrega. Tudo bem? Outro detalhe, né? Então, quem tiver interesse também de participar do NIC e tudo mais, vai poder utilizar esse artigo no NIC me colocando como orientadora, tá bem? Então, não tem problema nenhum. Às vezes vocês têm interesse em participar do NIC, então vocês já podem utilizar, por mais que o artigo tenha sido usado para avaliação da nossa matéria, nada impede que vocês de novo possam utilizá-lo mais para frente. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso e a gente conversa na próxima aula. Tchau, tchau!